Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Agradecemos a Deus por Ele estar nos concedendo este dia e também por nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Daniel Júnior, um alô especial para a irmã Lúcia, da igreja aqui em Lancaster. Também um alô especial para Rose Passos e família, pede orações especialmente pelo pai Abílio, também Paulo de Oliveira. Eles estão enlutados. A mãe e a esposa Terezinha Passos veio a óbito, que Deus conforte os familiares. Um alô especial para Marliane Inácio da Silva, parabenizando sua mãe, Maria Eudete. Ela completou mais um ano de vida no dia 19, passado agora. Mandamos também um alô especial para Lucimar Storck, também um alô especial para Beatriz Natalice, Alda Mota, Isa, um alô especial para Cleide Rejane, para Lourdes Nascimento, para Dulce, Cida Santos, Auxiliadora, Natir, Haroldo, Lili Madureira, todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, te damos graças por este dia, por estes momentos. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para entendermos o estudo que faremos. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam. Abençoes a família da Terezinha Passos, que está enlutada, que ela veio a óbito, conforte e dê forças. Abençoes também Maria Eudete, que aniversariou dia 19. Queiras abençoar também todos os demais que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces cada um. Confiamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no nosso último estudo desta série, o livro de Êxodo, e essa semana estaremos estudando um pouco mais sobre o tabernáculo que foi erigido por Moisés, que Deus deu a instrução de como seria esse tabernáculo. Deus deu um modelo e deveria ser feito igual ao modelo que foi dado a Moisés lá no monte. E então, nós aqui, no capítulo 34, nós encontramos, 34 de Êxodo, encontramos aqui Deus renovando a aliança com Moisés. E Deus disse para Moisés: observe com atenção, porém, tudo o que eu lhe ordeno hoje. Irei à sua frente, expulsarei os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tenha muito cuidado para não assinar tratados com os povos que vivem na terra para a qual você está indo. Se o fizer, seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha. Em vez disso, destrua os altares idólatras, despedace as colunas sagradas e derrube os postes dedicados a deusa Azerá. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. E o capítulo 34 de Êxodo aqui continua. Como é que Moisés e o povo de Israel deveriam se relacionar com os povos que eles iriam enfrentar ao possuir a terra de Canaã. Não deveriam fazer nenhum acordo com eles, mas deveria destruir os altares que eles tinham erigidos a ídolos, deveria derrubar também os postes ídolos dedicados especialmente a deusa Aserá, e o povo de Israel não deveria adorar outro Deus a não ser o Deus verdadeiro, porque Ele é o Senhor, é um Deus zeloso e Ele quer ter um relacionamento íntimo com o seu povo. E Deus então vem dando aqui as orientações de como Moisés, o povo de Israel, deveria proceder, realizando as festas de pães asmos, a festa dos tabernáculos, enfim, as festas sagradas que haviam para o povo de Israel e como é que eles deveriam realizar essas festas. E então, Deus, Ele pede que o povo traga ofertas para que pudesse ser erigido o santuário, o tabernáculo. E
vemos que o povo doou com generosidade. O povo de Israel, eles foram muito abençoados quando estavam saindo do Egito e eles pediam presentes aos egípcios e os egípcios deram ouro, deram prata, deram linho fino, deram bronze, deram pedras preciosas, deram tecidos especiais, deu madeira de acácia, azeite de oliva, especiarias e muitos outros itens necessários. Tudo isso o povo de Israel ganhou dos egípcios ao eles estarem saindo do cativeiro. E agora, como que o santuário, o tabernáculo seria erigido, Deus então fala com Moisés que ele peça ao povo que traga as ofertas. E o povo trouxe em abundância. É tanto que eles levaram tanta oferta, tanto material para a construção do tabernáculo, que Moisés foi informado, olha, diga ao povo que pare de trazer, porque já é o suficiente que nós temos aqui. Quantas vezes, irmãos, nós não temos doado com generosidade para a causa de Deus? Quantas vezes nós temos sido mesquinhos? O dízimo, nós sabemos, é sagrado. Isso não resta dúvida que a 10ª pertence a Deus e deve ser devolvida a Ele. Deve ser levado, então, na igreja na qual nós congregamos, a 10ª do que nós ganhamos. É um reconhecimento de que tudo que nós temos vem de Deus. O trabalho, a saúde, enfim, as coisas que nós conseguimos são bênçãos que Deus nos concede. E então Deus pede somente a 10ª para que a obra seja mantida. E então, as ofertas, elas são voluntárias. As ofertas não é estipulado nenhum valor. Tem gente que decide doar 2% além do dízimo, né? 2% do que ganha como oferta, 5%, 10%. Isso vai de cada um. Quando nós fazemos um plano de doar em porcentagem, é melhor do que nós chegarmos lá na igreja e não sabermos o que nós vamos dar de oferta. E então, às vezes, nós tiramos a menor nota que nós temos para dar de oferta. E Deus, Ele vê que nós não estamos sendo agradecidos a Ele pelas bênçãos. A nossa oferta ela deve ser proporcional às bênçãos que nós recebemos. Se nós somos bem abençoados, o trabalho produziu bem, tivemos um ganho extra, isso deve ser demonstrado na nossa gratidão a Deus ao devolver a Ele o dízimo e também contribuir com as ofertas. O povo estava doando lá na construção do tabernáculo com tanta alegria, com tanta generosidade, que Moisés ele foi informado. O povo está trazendo mais do que é necessário. Está em Êxodo 36, verso 5. Vejam, eles doavam com alegria. E nós percebemos isso também na nossa atualidade. Alguns anos atrás, as igrejas que eram construídas, igrejas que as pessoas doavam com alegria para ver aquele templo construído. As pessoas ajudavam também com a mão de obra. E tudo era feito sendo grato a Deus pelo que Deus fazia pelo povo da nossa época. Recentemente nós temos isso ainda na lembrança. Mas com o passar dos anos, parece que essa alegria, essa generosidade, ela vai diminuindo no povo de Deus. As pessoas, elas pensam em si próprias, pensam que se doarem um pouco mais vai fazer falta. Mas isso é prova de fé, que Deus também faz com cada um de nós. Deus, conforme nós já estudamos aqui nessa série, Ele capacitou pelo menos 2 pessoas para serem os artesãos, para trabalharem na fabricação, na construção desse tabernáculo. Foi Bezalel e também Aholiabe. E ainda, Deus usou Bezalel e Aholiabe para ensinar outras pessoas para que pudessem ajudá-las. E essas pessoas também, elas foram
cheias de sabedoria, cheias de habilidade, tiveram um conhecimento artístico e eles então realizaram o trabalho. Está aqui em Êxodo 35, no verso 31. Então Deus ele vai capacitando as pessoas para fazer a obra. E mais uma vez nós queremos aqui reforçar, se você está sendo chamado para realizar um trabalho na igreja, um trabalho em prol das outras pessoas, não pense que você não é capaz. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus orientação e Deus ele vai capacitar. Porque quando às vezes somos escolhidos para determinada função, é porque Deus já trabalhou na mente daquelas pessoas que estavam escolhendo, os que iriam trabalhar na administração. Deus já estava trabalhando na mente daquelas pessoas para indicar aquelas pessoas que estão sendo indicadas. Por quê? Porque Deus vê nessas pessoas a capacidade de fazê-los sábios e capazes para realizar o trabalho. E então, Deus, ele concede a cada um de nós o dom do Espírito Santo. Deus, ele usa o Espírito Santo para capacitar as pessoas. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu em Gálatas, no capítulo 5, e nos versos 22 e 23, dizendo o seguinte: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, esse é o fruto do Espírito. E nós, se buscarmos em Deus a orientação, se nós pedirmos para que o Espírito Santo nos use, ele vai nos capacitar e ele vai fazer com que nós produzamos esse fruto em nós. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E então o Espírito Santo, habitando em nós, ele vai nos capacitar. Uns serão apóstolos, outros serão profetas, outros serão pastores, outros serão mestres, enfim, há uma diversidade de dons. E todos esses dons, eles são concedidos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo concede a cada um o dom conforme lhe apraz, não é conforme nós queremos. Eu quero ter esse dom. Às vezes não é esse dom que Deus tem para nós e que o Espírito Santo vai nos capacitar. E que nós estejamos prontos, com o coração humilde, para aceitar o dom que Deus está nos dando e que façamos bom uso desse dom para a honra e glória do nosso Deus. E que nós possamos, então, ser generosos em nossas ofertas, naquilo que a igreja necessita, e sendo fiel a Deus nos dízimos, que é de Deus, não é nosso, e que possamos ser capacitados pelo Espírito para fazermos a obra que nos é designada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos, a Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.